Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Denise Monteiro, eu sou terapeuta integrativa. Hoje é o meu primeiro vídeo para o meu canal no YouTube. Não estou maquiada, não estou com as unhas feitas, mas espero que o objetivo principal seja atendido, que é passar todo o meu conhecimento para vocês. Como terapeuta integrativa há mais ou menos 2, 3 anos, eu tenho estudado muito sobre o impacto da emoção sobre o nosso corpo físico. Inclusive, eu sou prova viva disso. Já tive vários problemas de saúde ocasionados por problemas emocionais, inclusive diagnosticados pelos médicos. Não foi um só, não, foram vários. Então, creio que eu tenho um pouco de experiência no assunto e eu acho que chegou a hora de transmitir um pouco desse conhecimento para outras pessoas, né? Eu considero um conhecimento rico demais para ficar guardado só comigo. Então, a partir de agora, sempre que eu puder, sempre que eu tiver uma horinha, vou começar a gravar vídeos para começar a repassar informações, né, para as pessoas. E espero, assim, né, conseguir alcançar o maior número de pessoas possíveis, que não precise passar por todas as peregrinações que eu passei para descobrir que é um problema comportamental que te leva a ficar doente. Então, o nosso tema de hoje é: você sabe por que você fica doente? Você já parou para pensar que muitas das doenças que enfrentamos pode ter origem nos nossos pensamentos, sentimentos e emoções? Assim, parece estranho, né? Eu não acreditava nisso, mas é real. Cada emoção que sentimos gera um tipo de energia no nosso corpo. E se essa energia não estiver alinhada com a nossa natureza, é como se estivéssemos envenenando o nosso próprio organismo. O nosso corpo ele não foi feito para lidar com a tristeza de forma constante. As emoções é para serem administradas de uma forma balanceada. Se você passar muito tempo vibrando nessa emoção baixa, você acaba desregulando o funcionamento do seu corpo, causando dores e até mesmo doença. Imagina, por exemplo, que você esteja com uma dor de garganta. Você acha que é só um probleminha de saúde, uma virose, ou tomou um gelado, vai ao médico, ele prescreve um anti-inflamatório, um antibiótico, trata a inflamação e zerou a dor de garganta. Mas será que a dor de garganta era a verdadeira causa? Ou será que ela era apenas um sintoma de algo mais profundo que você não conseguiu enxergar? Eu não estou dizendo para você parar de tomar remédios. Eles são importantes para aliviar os sintomas e nos ajudar enquanto investigamos a verdadeira causa do problema. Até porque, como já diz o nome, remédio é para remediar até que o verdadeiro problema seja descoberto. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem um pouco o que acontece com o impacto das emoções na nossa saúde física. Mais ou menos ali no final de 2018, eu comecei a ter dores de garganta com frequência. Era algo que sempre acontecia, eu sempre estava no PS ou no otorrino, no mínimo uma vez por mês. No início eu achava que era algo simples, baixa imunidade, mas a situação piorou e em 2019, além da dor, comecei a sentir um boloto na garganta. No começo era só uma sensação interna. Fui ao médico, fiz vários exames, nada aparecia, mas o problema persistia. E com o tempo o caroço começou a ficar visível e palpável, né? Qualquer pessoa que chegasse muito próximo a mim conseguia identificar que eu estava com 2 caroços. E após vários exames foi diagnosticado que eu estava com um nódulo benigno na tireoide. Iniciei um tratamento, acho que com corticoide na época, só que em vez de melhorar, os nódulos aumentaram. Parecia que eu estava tomando vitamina para os nódulos, porque eles só cresciam. Era como se fosse o suco dos ursinhos gummies. Então troquei de médico, passei por uns 3 médicos e mudou o tratamento e nada funcionava. Depois de meses sem resultado, o médico simplesmente, o último que eu passei, né, era um oncologista. Eu não tinha mais alternativa, eu fiquei com medo disso virar um câncer, porque era uma dor que ninguém descobriu o que era um caroço que incomodava e os exames diziam o contrário, que era um caroço que não tinha muito problema.
Então eu resolvi pagar uma consulta particular com um oncologista e ele era também cirurgião de cabeça e pescoço. E assim, só com ele foi 4 meses de tratamento, fora o tempo de tratamento com os demais médicos. E nesse último médico, ele foi bem categórico comigo. Denise, seu problema não tem solução. Eu já fiz tudo o que eu poderia fazer, já fiz todos os tipos de tratamento, não posso mais te dar remédio, senão você vai explodir. Não tem o que fazer. Eu só chego à conclusão que o seu problema é emocional. A hora que ele falou isso, eu falei, como assim, doutor? Eu era ignorante na época no assunto, né? Eu sou analista de sistemas também, né? Minha formação é em TI. Eu só entendia de computadores, de sistemas, de tecnologia. Eu não entendia nada de medicina, de saúde, de nada. E ele pegou e falou, Denise, você precisa ir em um psicólogo, em um psiquiatra ou um terapeuta, alguma coisa que identifique que emoção sua pode estar gerando esse problema, porque não é da parte médica. Aí meu chão abriu e eu desabei, né? Porque eu falei, gente, eu vou continuar com dor, eu não faço ideia de que psicólogo ir, de que terapeuta, de que psiquiatra, eu não conheço. Tinha uma forte crença de que psiquiatra era médico de louco, né? De ignorante que eu era. Na minha cabeça, psicólogo, terapeuta, era coisas que iam só me fazer gastar dinheiro e não ia me dar retorno nenhum. Achava que tudo era uma grande besteira, uma grande bobagem. Então saí muito irritada daquele consultório, né, com aquele diagnóstico. Como assim um médico fala que não sabe o que faz comigo, né? Eu sou um ET, né? Como que eu não tenho solução, meu problema não tem solução? E tudo bem. Saí, fui embora para casa e vida que segue, com dor, com tudo e tentando viver. Só que pouco tempo depois, creio que uns 2 meses, eu tive um episódio que me obrigou a encarar a realidade. Meu corpo, assim, numa manhã, quando eu acordei, simplesmente travou. Eu não conseguia me mover, eu não conseguia falar, a minha garganta parecia que ia explodir de tanta dor. Foi aí que, mesmo contrariada, eu fui buscar ajuda de um psiquiatra. Só que, assim, a consulta com o psiquiatra foi um divisor de águas. Com uma simples pergunta que ele fez, assim, parece que o meu mundo desmontou, desabou. Ele olhou para minha cara e falou, filha, o que você tem? Me conte, qual é o seu problema? Essa frase, ao mesmo tempo que ela era simples, ela parece que veio como uma facada no meu peito, sabe? Eu desabei em lágrimas, comecei a chorar muito e eu acho que era a primeira vez na vida que eu estava colocando todas as emoções reprimidas para fora. Tinha muita coisa podre aqui dentro, muita fruta podre que nem eu imaginava que tinha e que veio tudo à tona. E o psiquiatra conseguiu me mostrar o quanto aquelas emoções reprimidas estavam destruindo o meu corpo. Ele, na época, exemplificou que eram como se fossem granadas dentro de mim que estavam explodindo. Até que ia chegar uma hora que, literalmente, meu corpo poderia dar um pânico geral e eu poderia desviver. Eu poderia perder a vida, né? Outros problemas poderiam acontecer em outros órgãos. E foi aí que me deu um choque de realidade, né? Com toda a explicação dele sobre como as emoções estavam afetando o meu corpo, do porquê talvez eu poderia estar travada, a relação com a minha garganta, era uma coisa muito louca, né? Para uma pessoa da área de exatas, era uma coisa meio difícil de acreditar, né? Foi aí que eu percebi que minha garganta, na verdade, ela estava doendo porque era uma forma dela gritar, porque eu não me expressava, eu não falava o que eu precisava. Era como se meu corpo estivesse compensando aquilo que minha mente e minhas palavras não conseguiam resolver. E a partir daí eu comecei a mudar, porque eu vi que a mudança só dependia de mim. A mudança não estava no médico, não estava no remédio, não estava em ninguém, estava em mim. Então eu saí daquele consultório com uma nova perspectiva. Decidi mudar minha vida, ajustei minhas rotinas, né, meus hábitos alimentares, minhas horas de sono. E o mais importante, eu comecei a prestar atenção aos sinais que meu corpo dava. Em poucos meses, as dores desapareceram, os nódulos sumiram e os exames confirmaram que eu estava saudável.
Essa experiência, assim, me ensinou algo fundamental, que a doença, quando se manifesta no seu corpo, antes ela já começou a dar os primeiros sinais. A questão é, nós não conseguimos ouvir. Você consegue ouvir o seu corpo? Você consegue prestar atenção no que o seu corpo está falando? Para vocês terem ideia, eu estava tão no piloto automático, era tanta preocupação com o trabalho, com o filho, com pais, com casa, com o cachorro, com o marido. Eu me preocupava com todo mundo, mas todo mundo mesmo, menos comigo. Então eu não tinha tempo de ouvir o meu corpo. Quando um terapeuta fez a seguinte pergunta para mim: você consegue ouvir o seu coração? Eu parei por alguns minutos, fiquei em silêncio. Gente, eu não conseguia ouvir o meu coração. E eu faço a mesma pergunta para você. Você consegue ouvir o seu coração? Hoje eu consigo. Hoje, quando eu paro, respiro, internalizo, medito, eu consigo ouvir. Mas antes eu não conseguia, eu não sabia nem que meu coração estava batendo. Parecia que eu estava vivendo assim, num estágio hipnótico. Eu só seguia o fluxo. Eu não pensava, eu não fazia nada. Eu só seguia. Então, assim, começa a perceber, né? Começa a perceber se você não está passando por uma situação dessa e se você não está deixando o seu corpo de lado e ignorando os sintomas e começando a desenvolver alguns problemas. Eu costumo dizer para os meus clientes que passam comigo em sessões terapêuticas, né, que é muito importante a gente cuidar do que a gente sente, do que a gente pensa, porque eu já tenho certeza que muitas doenças são sintomas de causas emocionais mais profundas. Melhorando os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, podemos transformar a nossa saúde e a nossa qualidade de vida. E isso, a própria medicina, né? Hoje já fala pra gente. Tem a especialidade agora, né, que tá em alta, que é a medicina integrativa, que cuida do corpo como um todo, levando em consideração as emoções. E até os médicos mais antigos. Quantas endoscopias eu fiz na vida? Não sei se isso já aconteceu com você, mas muitas, né, eu fiz. Deles, acho que de quando eu tinha 15 anos, que eu também tinha muito problema no estômago. E sempre o médico falava: Denise, você tem gastrite nervosa. Na época eu ficava pensando: gente, como que o médico consegue saber que minha gastrite é nervosa, né? Nervosa. Existe nervosa? Hoje eu entendo que é uma gastrite nervosa, né? Na verdade é uma raiva que foi implodida e eu não externalizei e está corroendo no meu estômago. Então, assim, as emoções fazem parte da sua vida e você precisa prestar atenção nelas, porque se você não presta atenção nas suas emoções, nos seus pensamentos e nos seus sentimentos, isso é refletido no seu corpo. Se você também quer entender mais sobre como as emoções afetam o corpo e melhorar sua relação com sua saúde, me segue no Insta e no Facebook, @demonteiro.terapeuta. Se inscreve aqui também no meu canal para você ser sempre notificado quando tiver vídeo novo. E se você curtiu esse vídeo, deixe um like, um joinha. Até a próxima!